Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal e eu gostaria de comentar hoje sobre um lançamento da editora Pipoca Nanquim. Todo mundo já sabe, né? Entrou em contato com o material do Pipoca Nanquim, uma editora que se consolidou a partir do ano passado pela iniciativa do Bruno Zago, do Daniel Lopes e do Alexandre Calari, do blog Pipoca Nanquim. E apesar do seu pouco tempo de vida, a editora trouxe alguns lançamentos super importantes para o Brasil. O que eu gostaria de comentar hoje sobre esses lançamentos é o penúltimo lançamento deles, que é o Conto de Areia, uma graphic novel que foi lançada em 2012 e que é um material baseado num roteiro que havia sido deixado de lado do Jim Henson. Bom, para quem não conhece o Jim Henson, ele foi um dos artistas, ele foi roteirista titereiro, né? Ele costumava aquele personagem que manipula os bonecos, e ele foi uma das maiores mentes criativas da segunda metade do século XX. E talvez você o conheça por uma das suas maiores criações, que é os Muppets. O Jim Henson, ele trafegou por diversas mídias da época, né, televisão, shows, e ele tinha ao seu lado um colega chamado Jerry Joe, que escrevia muitos roteiros, inclusive muitos roteiros dos Muppets era do Jerry Joe. Juntos, o Jim Henson e o Jerry Joe, eles escreveram um roteiro que deveria ter se tornado um filme, o que não ocorreu, chamado Conto de Areia. Esse material ficou perdido durante muitos anos e a filha dele, que dirige o legado do pai, resolveu lançar esse material na forma de uma graphic novel. E convidaram um quadrinista chamado Ramon Pérez para fazer a diagramação e os desenhos. Bom, o Conto de Areia, que é esse material que eu tenho nas mãos, ele foi vencedor de diversos prêmios, dentre eles 3 prêmios Eisner em 2012. Para quem não sabe, o prêmio Eisner é o Oscar dos quadrinhos. Ele ganhou de melhor álbum gráfico, melhor desenhista e melhor design de publicação, 2 prêmios Harvey de melhor álbum e melhor história, e também o prêmio Joe Shuster Award. Quem não sabe, o Joe Shuster foi um dos criadores do Superman e esse prêmio leva o nome dele. Mas falando especificamente do Conto de Areia, né? O Conto de Areia, ele é como o próprio nome diz, um conto a respeito do que acontece com um personagem chamado Mac. Ele tem, no seu visual, ele se parece um homem comum, um homem com uma profissão comum. Se você olhar bem, ele parece até o mecânico dos anos 60, 70, aquele indivíduo de pouco estudo, mas muito boa praça. E ele se encontra numa situação, logo no início do material aqui, da obra, muito inusitada. Ele está numa cidade deserta, ele aparece lá, e é como se todos estivessem esperando por ele, muito felizes, tem banda de música, palhaços, várias moças gritando o nome dele, e ele recebe um mapa, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, e fala: olha, você tem que ir por esse caminho, e você terá 10 minutos de vantagem. Ele, envolvido naquele turbilhão, ele sai correndo, e dali 10 minutos ele já está lá longe, e ele vê que uma figura se desprende da multidão e vem atrás dele. Logo ele percebe que essa figura quer matá-lo. Bom, a história ela é muito mais gráfica do que leitura. Ela tem vários elementos fantásticos em que ele é colocado em situações fantásticas ao longo desse percurso que ele traça no deserto. E um dos pontos altos dessa obra é a arte do Ramon, não só pelo seu traço, mas também pela forma como ele diagramou os quadros. Se a gente prestar um pouco de atenção, a arte dele
é totalmente ágil, tem uma sequência gráfica que faz com que você tenha que prestar muita atenção, porque apesar de não ter nada escrito, o acompanhamento correto dos quadrinhos faz com que você tenha uma experiência incrivelmente interessante. Os próprios quadros servem como uma forma de narrativa gráfica, além, claro, do desenho dele ser muito bonito. Bom, Conto de Areia como uma obra, ela é excepcional mesmo. E eu gostaria de citar duas obras que, quando eu estava lendo esse material, me vieram à cabeça. O primeiro é um livro do escritor Michael Ende, né? Me lembrou muito a obra do Michael Ende. Ele escreveu vários livros, ele é um autor austríaco, e quando eu tinha 16 anos eu li esse livro dele aqui, que é o chamado Espelho no Espelho. Tá todo ruim, assim, todo velho, porque ele já sobreviveu a muitas coisas aqui na minha casa. O Espelho no Espelho, esse livro inclusive foi lançado pelo Círculo do Livro, e depois jamais eu vi edição aqui no Brasil. É um livro maravilhoso por trazer o que nós chamamos de realismo fantástico, né? Ele traz situações reais com toques absurdos para transmitir sentimentos e sensações. E quando eu li o Conto de Areia, eu lembrei muito da obra do Michael Ende, que coloca seus personagens em situações que parecem absurdas, mas na verdade essas situações elas apenas fazem com que haja potencializa aquilo que o autor quer dizer. É uma leitura bem interessante, esse Espelho no Espelho, que me acompanha desde quando eu era adolescente e me fez lembrar muito dessa obra aqui. E outra obra que me fez pensar quando eu estava lendo o Conto de Areia foi o Show de Truman, aquele filme com o Jim Carrey. São duas obras que colocam o ser humano comum em situações absurdas, e na verdade essas situações servem como metáfora da vida comum. Então esse lançamento aqui do Pipoque Nanquim, eu gostaria de recomendá-lo a você. É uma obra interessantíssima, tem um acabamento gráfico maravilhoso. Se você observar desde a borda aqui que eles fizeram arredondada para lembrar um caderno de roteiro, ele vem até com esse elástico aqui que você consegue marcar a página através dele, e que lembra mesmo um caderno de anotações, que essa é a ideia da proposta gráfica, né? Fazer com que o material lembrasse um caderno de um roteiro, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu gostaria de trazer essa dica para vocês. Espero que tenham gostado e deixo um abraço a todo mundo. Até a próxima.